Estamos ao vivo. Ao vivo? Boa noite. Eu consigo acompanhar aqui quem vai entrando. Você consegue também aí? Uhum. Aqui eu não estou conseguindo ainda ver. Porque ninguém postou nada ainda, né? Mas aí a gente vai conseguir ver quem vai entrando também, ou só quem vai mandando algum recado? Em cima aí você vai ver um visorzinho, já tem 2 pessoas que entraram aí. Quem estiver entrando, manda aí o seu nome, a cidade de onde vocês estão falando, para a gente ter uma ideia de quem está conectado aí com a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todas e a todos. Oi, Léo Bon! Seja bem-vindo para a nossa live. Então, gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos, né, e todas, a mais uma live. Essa é uma ação do Fladem Brasil Online, que a gente está chamando, né, assim. Eu sou Flávia Fagundes, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Sou professora de música, da licenciatura em música aqui da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E sou representante do Fladem Brasil Rio Grande do Norte, né? Então, aqui a gente está movimentando, fazendo algumas ações também aqui no estado, né? Assim como muitos outros estados no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Né? Eu estava até falando para a Rebeca, eu não sou a pessoa das mídias, mas a gente sempre está aberta a aprender, né, e a colaborar. Então, assim, o Fladem Brasil está com essa ação, né, chamada Fladem Brasil Online, em que toda terça-feira à noite a gente vai estar aqui online promovendo essas ações, essas lives, né, provocando, discutindo, né, refletindo sobre muitas questões atuais, emergentes, né? Para quem não conhece ou está conhecendo agora o Fladem é um Fórum Latino-Americano de Educação Musical, né? Uma instituição autônoma e independente, uma rede profissional solidária e operativa, né? Um movimento de fortalecimento da educação musical latino-americana, né? E esse tempo de quarentena tem nos afetado em muitas áreas, né, de nossas vidas e de nossos trabalhos. Então, muitos de nós precisamos agora, mais do que nunca, nos reinventar em nossas práticas, lidar com ferramentas de tecnologias virtuais, né, que para mim é um super desafio, e eu sei que não só para mim, para muitos professores e muitas professoras, né, principalmente agora, né, diante dessa pandemia. Então, a gente, agora mais do que nunca, a gente precisa assim, se reinventar em nossas práticas, lidar com ferramentas, né, e tecnologias virtuais, buscar por soluções criativas e que sejam também divertidas, né, que possam suprir a falta desse contexto presencial. Né? Então, surge aí o desafio de trabalhar online. A gente está tendo que se desdobrar, mesmo com as dificuldades, né? Em um ambiente que nem sempre, ou quase nunca, muitos de nós dominamos, né? Ou sabemos lidar, ou temos uma educação digital, não sei se eu posso também dizer assim, né? Para isso. Então, estamos numa situação atípica, né? Emergente, tendo que trabalhar online e, em meio a tudo isso, tentando também manter o afeto, a troca e a produção de saberes. Né? Então, o Fladem Brasil está com essa ação. Toda terça-feira a gente vai estar com as lives, né, discutindo vários temas. Semana passada, nós tivemos a nossa primeira live, na terça-feira passada, que a convidada foi a Adriana Rodrigues, com a mediação do Micael. Então, o tema foi o Fladem e seus princípios. Então, educação musical e contemporaneidade. E hoje, a gente convidou Rebeca Vasques, maravilhosa, a pessoa do mundo virtual e das mídias, né?
para estar também aqui trazendo uma contribuição, enfim, eu disse para ela que seria uma grande aula, né, para mim e para todo mundo que vai estar aí acompanhando. E a temática, né, hoje é potências e desafios de educar para as mídias e com as mídias, não é isso, Rebeca? Muito exatamente. Bem, muito obrigada por ter aceitado aí o desafio. Bom, gente, é um prazer imenso estar aqui no Fladem, que é minha casa, né? Até semana passada eu estava na coordenação de comunicação do Fladem e por motivos pessoais pedi para sair agora, né? Por conta da alta demanda, mas assim, saí de uma frente, mas continuo aí com o Fladem, eu acredito muito em todas as causas, né? E vamos seguir hoje com um bate-papo sobre música, educação musical, tecnologias, mudanças sociais. E quando o Léo me convidou para estar falando aqui com vocês sobre música e tecnologia, eu achei curioso que fosse justo nesse momento, né, de pandemia, e que sempre fui uma grande entusiasta da tecnologia, do ensino através das mídias, viesse nesse momento caótico falar um pouquinho da minha experiência com tudo isso, né? Porque quando a gente vai pensar na tecnologia e a educação, tem lados muito positivos, né? Por isso eu pus aí as potências que a gente traz isso para a educação, mas a gente tem alguns perigos e alguns desafios que precisam ser muito bem olhados dentro desse universo, para não aumentar ainda mais o problema das desigualdades, da falta de acesso, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E por que eu achei curioso estar vindo falar com vocês sobre isso? É como se eu tivesse... Os últimos 10 anos eu falei muito mais das potências do que dos perigos, né? E nesse momento onde está todo mundo mergulhando, e isso veio à tona, né? Esse tema que para mim é tão caro veio à tona forçosamente por conta do isolamento social, me dá mais vontade de falar dos perigos do que das potências, né? Mas eu vou tentar equilibrar a fala de hoje um pouquinho entre essa balança que a gente tem ao lidar com a educação e a tecnologia. Então, a maioria das falas, dos exemplos que eu vou dar, elas vão ser um pouco mais focados no âmbito geral da educação, e aí, pela minha experiência e prática, eu vou trazer os exemplos dentro da educação musical, que é a minha área, né? Então, só para quem não me conhece, eu vou fazer uma pequena introdução, me apresentando. Meu nome é Rebeca Vasques, eu formei em música, licenciatura na UEL. Se tiver alguém de Londrina, beijo grande, isso já fazem 20 anos, praticamente. E de lá para cá, eu fiz um percurso mudei para Goiás, onde trabalho no Ciranda da Arte há muito tempo, já são 15 anos, e o Ciranda da Arte é um centro de estudo e pesquisa de formação continuada de professores. E aí eu fui fazer o mestrado na UNB, em Brasília, e desenvolvi uma pesquisa que acabou me encaminhando para a educomunicação. Então, a minha pesquisa, ela falava sobre o processo de autoaprendizagem do produtor de música eletrônica. Eu sempre achei incrível alguém aprender música sozinho. Eu sempre precisei de professor, não me considerava uma pessoa autodidata. Então, assim, o autodidatismo, essa coisa de aprender sozinho, sempre me instigou muito. E aí eu fui pesquisar isso dentro de uma cena que eu sou apaixonada, que é a música eletrônica, e que envolve muita tecnologia. E, assim, um dos grandes pilares da pesquisa foi perceber justamente o tanto que a tecnologia propiciava o autoaprendizagem desses produtores. Então, eles aprendiam música pelo ciberespaço, pelo computador, pelos gadgets, e eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu falei, gente, eu sempre precisei de professor, né? Eu nunca imaginei que podia existir esse mundo inteiro de conhecimento e que a educação formal não explorava. Então, isso me dava muita angústia. Eu falei, como é que eu vou trazer esse conhecimento produzido no ambiente informal de aprendizagem, né? Que era uma boate, para dentro da sala de aula. Então, depois do mestrado,
que eu defendi em 2011, eu continuei pesquisando como trazer essa relação das mídias para dentro do ensino formal de música. E aí isso me levou a uma descoberta pessoal, né, uma trajetória pessoal de entender a autoaprendizagem que eu podia alcançar. Então, se eu queria falar disso, então eu também precisava ser autodidata em algumas coisas. E comecei a construir uma revista digital, sem saber nada, né? E eu cheguei para minha chefe e falei, olha, eu acho que a gente tem que criar uma revista digital para distribuir materiais de arte, acho que tem que estar tudo online para os professores terem acesso e tal, e eu não sei fazer nada disso, eu preciso de 3 meses, eu preciso que me dê 3 meses para eu estudar, para eu chegar com uma proposta de uma revista digital. E aí a Luz Marina, incrível, me deu esses 3 meses, dali 3 meses eu cheguei com um esboço de um blog, uma coisa mais simples a princípio, mas que já tinha links de vídeo, então eu tive que aprender a filmar, editar, postar no blog, e aí a hora que ela olhou, ela falou assim, muito legal, só que não vai ser só de música não, eu quero das 4 áreas, vou te dar uma equipe, você cria uma plataforma, e assim surgiu a Webzine, tive uma equipe linda trabalhando junto, e a gente começou a construir materiais para a formação continuada dos professores. E nessa trajetória de aprender a fotografar, filmar, captar áudio, fazer roteiro, deu muito errado, várias vezes, né? Várias vezes o resultado não chegava onde eu queria, e tinha aquela frustração imensa, e vai, faz de novo. E aí eu fui percebendo tanto que eu estava me construindo nesse modo autodidata pela tecnologia, né? E foi uma grata surpresa entender que todo o estudo que eu estava fazendo para levar para a sala de aula, aquilo estava entrando na minha vida de uma forma bem intensa. Enfim, de lá para cá, né, tenho trabalhado muito com comunicação, com marketing digital, com várias outras coisas que eu nunca imaginei que ia acabar me levando para isso. Por que, bom, toda essa introdução, né, para a gente chegar no nosso tema de que o mundo mudou demais. Quando eu paro para pensar que eu me formei na faculdade, não existia YouTube, isso foi em 2005, né, que o YouTube chega, assim, não existia YouTube, e eu fico pensando, gente, mudou tudo, e mudou muito rápido, e mudou toda a percepção das pessoas sobre tempo, espaço, as relações sociais mudaram demais, e, novamente, com potências e com dificuldades e com desafios, né? Para provocar a primeira reflexão aqui, eu quero mostrar um vídeo, e aí eu vou tentar acionar aqui o meu PowerPoint, só um minutinho. E vamos ver se roda, porque a tecnologia às vezes deixa a gente na mão também, né? Vamos ver. Okay. Opa, beleza. E aí, esse vídeo mesmo como uma provocação, né, para a gente pensar a diferença que a gente tem de geração e o tanto que isso é impactante.
que a gente pensa que os nossos alunos hoje, a grande maioria, já nasceu nesse universo da internet, né? Não sabe o que é ir pesquisar na Barça, nunca mandou uma carta por correio, trabalha com e-mail, então a gente pode linkar aí diversas mudanças, inclusive se vocês quiserem colocar no chat alguns exemplos do tipo paquera no barzinho versus Tinder, a gente vai fazer uma lista imensa aqui durante essa live de coisas que foram mudando, né? O telefone fixo para o smartphone, e como é que isso impacta a sociedade? Isso vai afetar as nossas relações com o aprendizado, as nossas relações sociais, as nossas relações emocionais, todas elas vão ser afetadas por esse uso da tecnologia, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, é importante a gente ter consciência de como que isso impacta, para que a gente consiga se mover melhor dentro desse universo que mudou e não vai voltar atrás, né? Então, é importante a gente ter essa consciência. Eu lembro que na sala dos professores tinha muito professor que ficava o tempo todo reclamando dos alunos e falando assim, porque na minha época não era assim, porque na minha época não era assado. Gente, há 10 anos atrás não era assim. As coisas realmente mudaram. E a escola, muitas vezes, não muda. Então, eu fiquei pensando hoje na relação de quantas escolas que têm o uso do celular proibido dentro de sala de aula. E agora, o celular, está todo mundo tendo que ser obrigado a mexer com isso e aprender a dinamizar. Então, assim, é meio que um tapa na cara de todo mundo, assim, que trabalha com educação, de falar, olha, a tecnologia, ela é potente, ela já deveria estar sendo usada, ela não está sendo usada, e agora é a única saída. Então, assim, vamos questionar isso e vamos ver como é que a gente consegue fazer isso de uma forma sadia. Não só agora, nesse momento extremamente caótico, mas deixar isso de uma forma sadia para quando a gente voltar. Que a gente vai voltar para o presencial. E aí a gente vai ter um legado que a gente deixou de coisas que a gente aprendeu com a tecnologia e que a gente vai poder potencializar isso no presencial. Ou a gente vai dar graças aos céus, assim, acabou a pandemia, não preciso mais mexer com tecnologia, está todo mundo com o celular proibido de novo e presta atenção em mim que eu estou centrando toda a educação e a informação em cima de mim, né? Então, isso são questionamentos para a gente pensar como é que vai ficar a escola. Voltando um pouquinho naquela ideia de que toda essa tecnologia ela afeta nossas relações, ela afeta inclusive como eu me expresso, né? Essa espetacularização da vida, essa necessidade da selfie o tempo todo, e o que isso afeta o nosso psicológico, né? Porque quando você vê numa timeline todo mundo bem e você não está bem, isso te gera uma cobrança, uma culpa. Então, eu vejo todos os professores criando uma live e eu não crio, e aí isso tem gerado um nível de ansiedade tão grande nos professores, e a gente tem que ter tanta empatia e amor com a gente diante de tudo isso, e não está indo junto, sabe? Eu converso com muitos professores hoje dentro da rede aqui, e angustiados, óbvio, diante do momento e das dificuldades de se mexer com tecnologia. E realmente, tecnologia não é fácil, né? Isso vai demandar um tempo de aprendizado. E acho que a paciência que a gente tem, e a empatia, a amorosidade que a gente tem com os alunos, a gente tem que ter com a gente também nesse momento, né? Porque as coisas não a gente não vai aprender de uma hora para outra. Mas tem coisas que a gente sabe e que são extremamente importantes para a educação e que não dependem tanto da tecnologia. E é sobre essas coisas que eu quero falar. Qual é o papel do professor hoje, para além da técnica, da ferramenta? O que a gente consegue ser o grande diferencial nesse mar todo aí de informação? Gente, estou vendo que tem vários comentários aí, estou vendo um monte de gente querida entrando. Um beijo grande para todo mundo. Daqui a pouquinho eu vou olhar os comentários, né, Flávia? A gente vai selecionar alguns e comentar. E aí, por enquanto, eu não vou olhar os comentários para eu continuar aqui o fluxo do pensamento. E aí eu falei um pouco de algumas questões complicadas que essa mudança da era da informação, desse fluxo exagerado de informação que a gente recebe traz, mas a gente tem muita vantagem também. A gente passa a ter uma comunidade de alunos multitarefa, que consegue se concentrar em 2, 3 gadgets ao mesmo tempo, fazer coisas.
Esses dias, um filho de uma amiga minha aprendeu a fazer arroz por um tutorial. Ele não perguntou para a mãe chegou e tinha um arroz feito, né? Então, é uma comunidade que aprende sozinha, né? Está aprendendo pela rede, e isso é muito, muito interessante e tem que ser potencializado. É uma das potências, né? Pelas quais eu vou falar hoje. Eu quero trazer alguns autores rapidinho, né? Vou jogar aqui algumas ideias que foram me ajudando a construir algumas reflexões sobre tecnologia e educação. Então, o primeiro que eu tive um contato mais próximo e me apaixonei foi o Pierre Levy, com o livro Cybercultura, já é um livro aí que já tem 20 anos, e ele traz uma visão extremamente otimista da tecnologia e do cyberespaço. Então, ele fala assim, agora com a internet, tudo mudou, a educação, todo mundo vai poder aprender, porque está tudo disponível, então a gente vai poder acessar, e vai ser uma grande comunidade de colaboração e de aprendizagem. Isso de fato, tem esse viés, esse caráter maravilhoso, o cyberespaço, né? Mas, conforme foi passando o tempo, a gente vê que não foi bem assim. E que, na verdade, em vez de ter diminuído as desigualdades e os acessos ao conhecimento, acaba que aumentou um pouco mais. E vai aumentar cada vez mais. Primeiro, vai aumentar entre aquele que tem acesso à internet e aquele que não tem. Eu já tenho um fosso gigantesco do que eu vou consumir de informação ou não. E depois, a gente vai ter outros fossos que vão depender de qual a sua capacidade de navegação. Você tem uma sabedoria digital? Você sabe aprender pela internet? Você consegue acessar bons sites, boas referências? Você sabe distinguir uma fake news de uma notícia verdadeira? Porque se você souber tudo isso, isso vai te colocar muito acima da grande maioria da população que não se desenvolveu digitalmente de forma alfabetizada. Então, esse é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje na educação, que é a falta de alfabetização digital. Então, muitas pessoas, elas aprendem a ferramenta, eu sei entrar na internet, eu consigo manipular alguns programas, mas eu não tenho uma sabedoria para lidar quando eu preciso fazer uma pesquisa, quando eu preciso averiguar o fato de uma notícia, né? Então, isso é uma das coisas que aconteceu, né, com essa internet, essa cybercultura. O que teria a ver em relação ao navegar sem o mapa? Isso. A gente tem um outro autor muito bacana nesse livro aqui. Acho que dá para ler, né? Sim. Derivas, cartografias do cyberespaço, e um dos artigos ele vai falar, a gente está numa área informacional, disso todo mundo já sabe, né? Pierre Levy já traz esse conteúdo para a gente, mas como é que a gente navega sem mapa? Então, a gente está abandonando os nossos estudantes no mar de informação, e a gente não está dando pontos cartográficos para ele se guiar pelas estrelas, né? E poder navegar dentro desse mar da informação. Então, esse eu acho que é um dos grandes papéis, né, dos professores hoje. A gente é curador de informação. Então, a gente tem a capacidade de poder potencializar que eles aprendam sozinhos, desde que a gente dê ferramentas, a gente dê meios para eles, a gente consiga propiciar um ambiente de aprendizagem, onde a gente vai ser o curador de algumas informações e ensinar eles a buscar outro tipo de informação. Eu estava comentando com você, né, Flávia, aquela atividade que eu dei para uns alunos de música, e que aí então eu vou compartilhar com vocês. Estava com uma turma, ensino fundamental, e a gente ia fazer uma pesquisa sobre música popular brasileira. Cada aluno da turma sorteou um artista para ser pesquisado. E aí eu fui passar a pesquisa para eles. Normalmente, eu escuto muito na sala dos professores as pessoas reclamando que os alunos fazem uma pesquisa rasa, que é só Wikipedia, que a coisa chega um copia e cola. E aí eu fico pensando assim, mas como que a gente orienta que eles naveguem nesse mar, né?
Então, eu falei, eu sei fazer pesquisa em música porque eu sou da música, então vou orientá-los. E aí eu comecei a pedir para eles que eles me dessem tipos de site onde eles buscariam informação sobre música. Então, eu solicitei que na bibliografia deles, nas referências bibliográficas, eles tivessem pelo menos, eu acho que 5 ou 6 tipos de site. Então, eu pedi jornal, caderno cultural, ó, vocês podem entrar no Estadão, vocês podem entrar em vários cadernos culturais para pesquisar sobre artista. Existem revistas especializadas de música, tipo a Rolling Stones, então vocês podem pesquisar aí. Vocês podem pesquisar em blogs especializados de música, na página oficial do artista, em lojas de música, porque lá vai ter a referência de fato quem foi o compositor, quem foi o intérprete. Então eu fui dando parâmetros para a pesquisa, de forma que a pesquisa deles chegou muito completa, porque eles sabiam, vou ter que entrar em algum blog especializado. Vou ter que entrar em alguma revista. E aí eles foram começando a bater as informações para achar a informação mais verídica, porque tinha muita coisa que não era, né? Que tinha os erros. E aí eles apontavam nas pesquisas os erros. Então, assim, é um exemplo de como que uma aula de música pode estar trabalhando a sabedoria digital dos estudantes, ensinando eles a navegar, a lidar com todas essas questões. Fico pensando que agora, nesse momento pandemia, né, é um momento muito rico para a gente aumentar o capital cultural dos alunos no meio dessas pesquisas, né, e potencializar isso, e divulgar, e trocar, e criar uma rede de ensino e de troca virtual, ensinar que eles possam pesquisar em boas referências, né, porque se ele não tem esse capital cultural, não tem ninguém que apontou a lanterna para aquele lugar, vai ficar difícil ele chegar lá sozinho. Beleza, aí tem um livro que eu sou muito apaixonada, né, é o Educar com a Mídia, do Paulo Freire e Sérgio Guimarães, e que eu acho que, apesar de ter sido um livro escrito na década de 80, ele é extremamente atual. Ele foi reeditado recentemente, e ele tem um pós do Sérgio Guimarães dialogando com outros autores, que ele vai falar da internet, e onde ele deixa muito claro, assim, que se você não tem consciência da mídia que chega, você vai ser manipulado por ela. Né? Eu assisto, no caso, Paulo Freire, refletindo sobre ele, assistindo novela, comercial, que ele sempre olhava com um recorte, assim, de classe, de gênero, né, de como é que está inserida essa mensagem que está chegando para mim, interessa para quem? Quem é que demanda o poder dessa informação e qual é o interesse disso chegar em mim? E eu acho que com a internet isso se potencializa também, porque a gente tem uma falsa sensação de estar navegando com autonomia, mas quando a gente não conhece os algoritmos e todas as coisas que estão por trás desse mecanismo, a gente está ficando enredado o tempo todo, quase como um bichinho numa ratoeira ali dentro da internet. É por isso que às vezes a gente passa tantas horas no Instagram, no Facebook, vendo nada, acrescentando nada, mas porque isso foi desenhado para ser assim, para ser viciante, para ser uma coisa que a gente tem necessidade, mas isso tem gerado ansiedade, perda de foco, as pessoas estão sofrendo já de depressão por excesso de internet, elas estão perdendo, elas leem a coisa e não retêm a informação, por causa do excesso de informação, então a gente está sendo prejudicado por isso, e às vezes nem tem consciência, então, né, quem quiser ler um pouquinho, esse é um dos livros que eu mais recomendo, que aí ele vai falar da potência que é quando a gente educa com a mídia, educa junto com a mídia, para a mídia, né? Então, o tema de hoje foi inspirado também nesse livro, porque é educar para a mídia, para que a gente saiba lidar com ela, para que a gente não fique refém da mídia, e com a mídia, usando, né, os meios tecnológicos também para isso, e as mídias sociais. Bom, quanto tempo eu tenho, Flávio? Eu começo a falar e não paro, né? Eu adoro esse tema. Não, o tempo da live geralmente fica uma hora, né? Eu vou tentar resumir o restante, então, em mais 10, 15 minutinhos, para a gente ter tempo de conversar bastante aqui. Isso, dá uma lida. Tem alguns comentários bacanas também aqui, né? Que a gente pode estar também compartilhando. Legal. Eu fico
pensando nesse momento, sabe, que a gente está falando tanto em conexão, e o tanto que, às vezes, essa falsa sensação de conexão, ela nos deixa desconectado com a vida, né? Então, isso é uma reflexão que eu queria trazer para hoje, assim, quais são os... Quando a gente está falando dos desafios da educação musical, né? É nesse sentido, assim, como é que a gente vai potencializar no jovem uma consciência dessa sabedoria digital, não só para executar pesquisa, não só para ele saber se colocar com etiqueta social dentro de uma rede, saber conversar e saber ter uma comunicação não violenta dentro da rede, né, que são coisas importantes, mas também uma sabedoria para saber que hora que ele tem que desplugar. Ele sim, tem que né? Seria qual o limite dessa sabedoria, né? Dessa e aí alfabetização a gente vai em questões socioemocionais mesmo, né? Assim, isso está me fazendo bem? Isso está me alimentando, né? Então, tem alguns autores que já têm trazido a ideia da dieta informacional, que eu acho um conceito muito interessante da gente estar discutindo dentro da educação musical, que a gente recebe muita informação e isso não tem feito bem para ninguém, né? Então, você tem que aprender a selecionar o que vai chegar para você ou não, aprender em que horário que você pode mexer com aquilo ou não, porque às vezes você não precisa ficar o dia inteiro recebendo aquilo. Então, se tem uma ação que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito de aprender online, eu me mantenho sempre aprendendo online, e aí quando você vai pesquisar sobre um assunto, você se inscreve em vários canais que ficam te mandando e-mails sobre aquele assunto. Só que, às vezes, você já parou de aprender sobre aquele assunto, sua caixa de e-mail continua vindo muito Sim. sobre aquele assunto. E você tem que aprender, por exemplo, sabedoria digital é também entrar ali e falar assim, não quero seguir mais, não quero seguir mais, não quero seguir mais. Não quer dizer que aquele conteúdo não seja importante, mas ele está sendo over para mim e eu não preciso manter desse jeito, sobrecarregando a minha timeline, né? Enfim, né? Deixa eu olhar aqui minhas anotações para ver se eu não vou deixar passar nada de muito importante. Então, eu acho que a gente aprender a pôr limite nessa conexão, nesse excesso de informação, e aprender, e aí que eu acho que é potente a gente falar com os nossos estudantes sobre isso para que eles aprendam. A gente tem visto já os jovens chegando na escola, cada vez com uma dificuldade motora maior, que eles não estão brincando, eles estão passando o tempo todo atrás de tela. Então, às vezes, você vai fazer eu percebi isso há uns 5 anos atrás e fui conversar com um professor de educação física. Eu falei, mas a cada ano os alunos estão tendo mais dificuldade de fazer uns exercícios musicais simples, assim, que não eram difíceis, e está ficando difícil, e está ficando difícil para a geração. E ele é professor de educação física, ele falou, Rebeca, na minha aula também, isso porque as crianças não estão brincando, elas estão ficando atrás da tela o tempo todo. E olha o tanto que isso é sério, assim, aí eu comecei a pesquisar assuntos sobre isso e, tipo, já tem dados sobre como as crianças, que agora são jovens, daqui a pouco adultos, com dificuldade motora, porque ficam atrás da tela o tempo todo. Então, assim, como que nós, professores de música, mesmo usando a tecnologia para mediar tudo isso, podemos criar uma forma dele se conscientizar e buscar outras ferramentas de regulação emocional, corporal, né, para a gente pensar uma educação musical para a vida mesmo, né, o corpo são, mente sã, tudo isso é extremamente importante. E aí eu vou contar uma outra história de quando eu estava com 600 alunos numa escola, eu dava aula para muitas turmas, e aí eu decidi colocar todos eles no meu WhatsApp. Nossa. Na escola era proibido, tipo, o professor não podia passar número para aluno, o aluno é proibido de usar celular, onde eu grilei, entrei em todas as turmas, pus meu telefone na lousa e falei, esse aqui é meu WhatsApp, e eu quero que alguém da turma fique responsável por criar um grupo, e vai pôr todo mundo da turma nesse grupo, e vai ser o grupo de música. E aí todo mundo falou, você é louca, 600 alunos. Eu falei, não, vai dar certo. E aí eu comecei a dinamizar as regras do grupo com eles. Eu falei, olha, vamos ter regra? Horário de postagem, o assunto aqui é só sobre música, não é para ter corrente. E fui estabelecendo algumas regras de convívio social dentro do WhatsApp.
Não perturba na madrugada. Não é na madrugada. E se não quiser ficar esperando que eu responda. Então, se você sabe a resposta que seu colega perguntou, ajuda ele. Não, vamos ter respeito, empatia. Se você conseguir alguma coisa que era difícil, filma, posta aqui, incentiva o outro, mostra como que você aprendeu. E, de repente, meu WhatsApp começou a virar uma coisa linda, assim, de todo mundo compartilhando. Às vezes eu entrava para responder, o outro aluno já tinha respondido, já tinha potencializado, já tinha dado outra questão, eles já tinham criado, e funcionou. E toda vez que alguém ia descumprir alguma regra, né, dessa etiqueta digital que a gente tinha criado ali, outro aluno já chegava e falava, não, lembra, esse aqui é o grupo de música, a gente não pode fazer isso aqui nesse grupo, vamos para o outro. E eu, apesar de ter 600 alunos cadastrados no meu celular, eu nunca tive problema. Né? É um problema que às vezes eu tenho com adultos, que me mandam mensagem 3 horas da manhã, mensagem de trabalho. Sabe? Então, assim, como é que a gente vai educar essa nova geração para saber mexer com essas coisas de uma forma saudável, de uma forma respeitosa, né? Então, tudo isso é importante. Sim. E agora eu tenho algumas provocações também para a gente ir discutindo na live. Eu vou dar umas dicas que eu fiquei pensando assim, se eu tivesse que dar uma dica sobre música e tecnologia, o que me vem na cabeça? A primeira delas é não pare de aprender, se desafie com as redes, mas desafios pequenos, para que ele não seja frustrante demais e você desista da tecnologia. Eu acho que tem muito adulto com medo de tecnologia, né? E a gente não precisa. Eu sou uma delas. Não precisa. Aprende uma coisa simples e valoriza esse aprendizado, porque a gente tem aprendido coisas ao longo do tempo e a gente não valoriza, porque aquilo vai ficando tão natural que a gente esquece que a gente aprendeu, mas a gente aprendeu a fazer live hoje, né? Então, assim, cada dia uma coisa nova, se desafie, mantenha na sua rotina. Por quê? Se você sabe aprender com a internet, você vai saber potencializar isso no seu aluno. Agora, se você tem medo, se você tem distância, se você nunca parou para assistir um tutorial, como é que você vai indicar tutoriais, né? Como é que você vai querer que ele se dinamize assim? Então, mantenha o desafio, mas um desafio possível de ser alcançado, né? Porque a frustração tecnológica, ela enraivece bastante gente. E aprenda a sair dessa frustração, aprenda a olhar tutoriais no YouTube, aprenda a pesquisar em sites, porque aí você vai desenvolver a sua sabedoria digital e aí você vai conseguir auxiliar melhor seus estudantes. Então, desafie-se, mas com empatia, amorosidade consigo mesmo, porque às vezes não vai dar certo e tá tudo bem, né? E aí se pergunta para o aluno que talvez ele consiga dinamizar, né? Coloque limites claros nas suas relações digitais, tá? Isso é super importante. No começo, quando eu comecei a revista digital, eu deixei muito mesclada a minha vida pessoal e as minhas redes profissionais, isso virou um caos. Então, tenha um perfil profissional, que é da professora, que você vai entrar no e-mail para ver aquilo só naquele horário, e que aquilo não vai ficar apitando no seu celular o dia inteiro, e tenha a sua vida mais privada possível, digital. Então, separe contas, separe e-mails, crie uma coisa mais personalizada. Isso vai dar uma paz de espírito, além de conseguir organizar melhor o material. Consuma com consciência, igual dieta mesmo, tá? Não vai acessando todo tipo de informação loucamente, não deixa você ser fisgado pela rede, né? Pelas redes sociais, não deixa esse mar te afundar. Então, consuma com consciência. Para que eu estou vendo esse vídeo? Para que esse vídeo é feito? Como é que isso vai me acrescentar? Ou isso é bobeira e tá tudo bem ser bobeira mesmo, mas eu tenho um horário X para ver essa bobeira, eu não vou ficar o dia inteiro fisgado nessa bobeira, né? Então, consuma com consciência, aprenda sobre algoritmos, aprenda sobre como a internet funciona, para você evitar cair no tipo de manipulação que ela produz, que ela é muito violenta, ela é muito nociva, as pessoas estão muito depressivas por causa do uso excessivo de informação. E as pessoas estão achando que elas têm que produzir o tempo todo. Você não precisa produzir o tempo todo, já tem muita gente produzindo. Aprende a selecionar o que é legal que está sendo produzido e dinamiza isso com um olhar que só você vai poder dar,
Então, você não precisa produzir um vídeo daquilo. Manda o vídeo e joga uma questão em cima desse vídeo. Com certeza, você vai ter menos trabalho e vai ser mais potente a reflexão que você pode dar em cima dele. Tem os seus programas de estudo virtual, de coisas que você vai entrar, mas tem um momento para sair também, sabe? Eu, no começo, me inscrevi em tudo que era vídeo de fotografia, de cinema, de iluminação, de roteirização, e, de repente, o meu e-mail só chegava coisa disso o tempo todo, né? Então, aprenda a sair disso também, depois buscar sob demanda. Não, hoje, nessa fase aqui, nesse mês, eu acho que eu vou dar uma firmada sobre iluminação. E você pesquisa sobre isso, depois sai, para manter a sua sanidade, né? Agora, as problemáticas que eu penso, assim, né? Umas questões. Quais são os legados que isso vai deixar para a gente, todo esse momento que a gente está vivendo? Ele é um momento que os professores têm sido muito corajosos, eu fico muito admirada com a nossa classe, muito orgulhosa. Assim, eu tenho visto histórias de superação diárias, de gente que de uma hora para outra teve que abraçar a tecnologia e está fazendo isso com muito engajamento. Assim, um beijo para todo mundo do Ciranda da Arte que estiver assistindo. Assim, é uma equipe que é muito prazeroso estar junto, porque todo mundo sabe que a gente está num clima caótico, né? Quase num clima de guerra com essa pandemia. E aí a gente vê a reação dos professores, que é uma reação de resistência, de luta, de criatividade. Isso é muito bonito. E tenham empatia e valorizem isso, né? Porque é extremamente necessário essa amorosidade. E qual é o legado que isso fica? Na hora que a gente voltar para o presencial, como é que a gente vai incorporar isso na nossa prática rotineira, sabe? O que ficou de bom, o que fica de ruim, quais são os perigos que a gente tem que tomar, né? E isso é um desejo, uma reflexão que eu tenho feito. E como é que vai se dar a reparação dessa desigualdade que está sendo criada também, que aí talvez tivesse que ser uma outra live, né, Flávia, só para falar, sim, porque é uma coisa que me preocupa muito e tem preocupado todo mundo. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso ao computador, e a gente está criando uma desigualdade. A gente não, né? A situação está criando uma desigualdade muito grande que as escolas vão ter que ter estratégias para recuperar isso. A minha preocupação é que essas estratégias, elas não foquem o ensino de música, né? Vai ficar de novo assim, a gente precisa recuperar o português e a matemática. Sim. Como é que nós, enquanto educadores musicais, vamos preservar o nosso espaço dentro do presencial nesse momento que vai ser um momento de retomada? Então, a gente tem que ter um plano, a gente tem que estar pensando sobre isso, refletindo, demarcando espaço, porque as crianças vão chegar tendo impactadas também com essa pandemia, né, com a falta de convívio social próximo. Eu acho que não são só os adultos que estão afetados, né, as crianças muito afetadas com tudo isso, de lares, às vezes, que estão violentos, que a comunicação está dura, e como é que a gente vai acolher isso dentro dos nossos ambientes de ensino? Acho que eu falei tudo que eu precisava para esse primeiro momento, vou abrir aí um tempo para a gente ver os comentários e poder conversar um pouco. Sim, tem algumas perguntas aqui, então, de repente, você também tem acesso aí, né, aos comentários. Sim, então... se você quiser selecionar e aí a gente vai indo junto, acho que é melhor. Então, tem uma pergunta, vou voltar aqui um pouquinho, do Glauber. Deixa-me ver. Tem alguns comentários, né? A Rita pediu que depois coloque aqui nos comentários as suas referências bibliográficas, então, se você puder ir compartilhando. Então... Eu acho que eu vou, depois que acabar a live, tirar a foto dos livros e postar lá na página do Fladem. Sim, que aí fica eu acho que fica uma boa, isso. Legal. E também, a pergunta do Glauber é o seguinte: a tecnologia está criando novas humanizações nos processos educativos musicais ou cria, acho que cyberguizações ou ciborguizações? A
pergunta dele. Eu acho que as duas coisas podem ser criadas, né? Nada é bom nem mal por si. A tecnologia, ela não é nem boa nem má, ela depende de como que você vai utilizar. Então, eu tenho visto relações extremamente mais próximas dos professores com seus alunos, assim, de muito afeto, e de algumas distantes, meio atropeladas, assim, mas eu acho que, no geral, pelas experiências que têm chegado até mim, assim, os professores estão conseguindo criar até uma relação um pouco mais aproximada com os estudantes. E digo que, quando eu comecei a trabalhar com a tecnologia em sala de aula, né, com os meus alunos, isso me aproximou demais deles, era muito divertido, assim, porque a relação que a gente criou só de estar num grupo de WhatsApp, para eles... Então, tudo depende. Eu acho que a tecnologia ela pode sim humanizar e aproximar as relações, mas ela pode também ser uma coisa que tem causado ansiedade e quase um desespero. Assim. A gente vê, além das mães reclamando, né, de ter que acompanhar mães, pais, os cuidadores cuidando da tarefa em casa que tem sido pesado para muitos, a gente vê muitos jovens reclamando do excesso que está chegando para eles. Então, é uma coisa para a gente ter um olhar também. Tenho aqui Pedrinho Mendonça. Fala, Rebeca, sou professor de música do primeiro segmento do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Por trabalhar com crianças numa escola que está em evidência e ataque constante pelo governo federal, fico com muito medo de criar essas relações extra-colégio com as crianças, mas acabo furando as barreiras. Como você pensa nessa articulação com tecnologias no trabalho com crianças e a própria relação extra-colégio com elas? Tenho muita simpatia pelas suas ideias, mas também tenho muitas dúvidas. É interessante você colocar isso, assim... Eu vou falar da minha experiência, como é que eu trabalhei. Eu trabalhei com crianças maiores, né? Eu trabalhei com a segunda fase do fundamental, do sexto ao nono ano. Era proibido pela escola. Eu fingi que eu não sabia que era proibido. Mentira, né? Assumi, fiz, botei todo mundo no meu WhatsApp e falei para os pais que quisessem entrar, que eles podiam entrar. Né? Então, isso foi uma coisa que tranquilizou tanto a equipe pedagógica quando eles vieram brigar comigo, quanto tranquilizou também os pais. E aí eu falei, olha, se coordenador, diretor, vocês quiserem entrar no grupo, vocês entram. Eu não estou fazendo nada que seja perigoso nesse sentido, né? É uma relação aqui bem aberta. Então, mas eu nunca expus foto de alunos sem ter pego a autorização dos pais. Às vezes um aluno filmava alguma coisa, um estudante muito legal, assim, eu queria postar no meu blog, alguma coisa assim. Eu sempre pedi a autorização dos pais por escrito, então esse é um cuidado que tem que ter. E eu acho que como você trabalha com criança menor ainda, talvez o interessante não seja só colocar a criança no grupo, porque provavelmente às vezes a criança não vai ter nem celular, põe os pais mesmo, e aí você vai estar criando uma relação linda com a comunidade escolar, que não é só estudante, né? Sim, que esses pais, inclusive, têm muitas dificuldades de estar na escola, né? De estarem na escola. Tem uma outra pergunta aqui do Fabiano Sérgio. Sou pedagogo e gostaria de saber como vocês, professores de música, através das multimídias, podem contribuir para o déficit de atenção entre alunos do ensino fundamental. Olha, eu não sei se eu vou saber dar uma resposta específica do professor de música. Eu acho que o déficit de atenção, ele tem... Eu acho que eu vou responder via comunicação mesmo. A gente ensinar eles se conectarem com o próprio corpo, com o próprio som, com o próprio ambiente, porque fica o tempo todo sendo intermediado por tela que se desconecta de si mesmo. E é isso que causa, às vezes, a perda de foco. Então, é tanta informação cruzando o tempo todo que realmente a atenção humana ela tem baixado e muito. Eu fui assistir esses dias o Indiana Jones e foi impactante, assim, porque eu lembro que quando eu vi o filme pela primeira vez, que é, né, há anos atrás, eu achava o filme eletrizante, de tão acelerado que era. E eu fui assistir agora, esse fim de semana, e falei, gente, que filme é mais lento do que eu lembrava. E não é o filme que mudou, é a minha percepção de tempo, né? Então, a gente tentar reconectar
com o tempo presente, com o ambiente presente. Então, às vezes, só o exercício do estudante fazer uma respiração, um aquecimento vocal, dar a mão, ouvir o som do ambiente, tudo isso vai reconectando e ajudando a acalmar, né? E se conectar e ter foco mesmo. Eu gosto muito de exercício de respiração e de escuta, né? Independente, acho que se eu não fosse professora de música, de qualquer outra disciplina, também faria sempre, porque isso tem um resultado imenso. Nem sempre eu fazia isso na aula de música, mas quando eu comecei a fazer, o resultado para o resto da aula era enorme. Simplesmente deles pararem, sentarem, respirarem corretamente, fechar o olho, se concentrar no som. Uma coisa, né? Que você vai levar ele 2, 3 minutos numa atividade que vai impactar a aula e que vai impactar, às vezes, a vida da pessoa. Mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Reila Régia. Gostaria que vocês vissem as realidades de cada local, pois a realidade da minha cidade, como outras, é bem diferente da cidade de grande porte, como Goiânia, Anápolis e outras. O que trabalhamos aqui é diferente, pois falta tudo. Como fazer essa diferença? Talvez a falta tudo deve ser o acesso, né, às mídias, à internet. Eu acho que a gente pode pensar, e aí eu vou voltar naquele primeiro livro que eu falei, no livro que eu falei do Paulo Freire, do Educar com a Mídia, que ele traz todas essas questões, quase todas essas questões, né, num ambiente que não tinha internet, que tinha só televisão. Então, ele vai falar como que a gente pode potencializar a relação com a mídia, um olhar crítico sobre ela, como é que eu posso pegar um jornal da minha cidade, potencializar essas questões que estão ali, naquele jornal impresso, para desenvolver uma reflexão crítica sobre o mundo, sobre a vida, né, sobre a forma de fazer pesquisa. Então, é claro que onde tem internet, tudo isso que eu estou falando, ele faz mais sentido, mas onde não tem, ele também pode ser potencializado por outras mídias, né? Não precisa ser só a mídia social. O estado aqui de Goiás, ele é muito grande, muito diverso, e a gente teve uma experiência, acho que, Luz Marina estiver me ouvindo, ela vai lembrar, acho que 2016 ou 2017, a gente foi para um quilombo, numa escola, numa ação, mais ou menos uns 500 quilômetros, né, da capital, aqui lá na Chapada dos Veadeiros, e eu toda envolvida com a mídia, e de repente a gente olhou na escola, e a escola tinha um ponto de internet, era o único ponto de internet da região, então todo mundo ia para pegar o Wi-Fi da escola e sentava no muro em volta da escola e ficava lá com o seu celular, né, os jovens, adultos, assim, era um ponto de encontro, era um muro da escola. E a gente passando por ali, eu achei aquilo incrível. Eu falei, gente, olha o tanto que dá para a gente potencializar algumas coisas aqui, né? E aí eu lembro que alguém comentou assim, ai, acho terrível, por mim tinha que cortar o Wi-Fi, porque hoje em dia as pessoas não olham mais nos olhos, elas só estão nas telas. E eu acho que esse é um problema, às vezes, da educação. A gente ficou tanto tempo tentando negar essa realidade fechando o muro da escola para tudo isso, que a gente não ensinou a usar de uma forma sábia, né? Então, eu acho que, assim, independente do que você tem, trabalhe com o que você tem. Se o que você tem é só celular e WhatsApp, trabalhe com isso, vai dar muita coisa potente. Se nem isso tem, se não tem nem como passar um link de um YouTube, tudo bem, vamos trabalhando com outras mídias, né? Nesse momento de pandemia é mais complicado, mas a gente vai voltar para o presencial e a gente tem que voltar com esse olhar crítico, né? E reflexivo para a mídia. Eu vou fazer mais, passar para você mais duas perguntas, porque aí também o nosso tempo já está encaminhando aí para o fim, e tá bombando, gente, de pergunta aqui. Estou até com dificuldade. Deixa eu comentar algumas que eu vi que estão comuns, que tem falando sobre o acesso de trabalho EAD, que esse é o complicado, né? E, de fato, gente, trabalhar à distância, e aí eu vou retornar naquela minha fala de sabedoria digital, saiba pôr limites, limite para entrar no trabalho, limite para sair, limite que você vai responder ou não aquilo, não deixe isso entrar na sua vida privada, porque senão você vai trabalhar o tempo todo, e a gente é professor de música, vai ter vai ter dor, né, e não vai conseguir tocar um instrumento depois, então assim,
cria uma rotina de trabalho estando em casa, como se você tivesse num trabalho normal. Então, assim, eu trabalhei um tempo durante home office antes dessa experiência, né? Quando eu fui criar a revista digital, eu trabalhava muito em casa, porque era onde eu tinha o estúdio. E eu acordava, tomava banho, me arrumava, tô indo pro trabalho. Eu entrava no escritório, trabalhava, fechava, saía. Mas isso depois de um tempo, porque eu vi que eu tava ficando muito doente, porque eu tava trabalhando sem parar, fim de semana, o tempo todo, o tempo todo. Falei, pá, não é por aí, né? Então, eu acho que, às vezes, essa questão da gente trabalhar muito EAD, ela vai dizer muito mais sobre a nossa falta de pôr os limites claros para isso, de saber gerenciar esse nosso tempo EAD, né? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não adoecer. Mais alguma? Estou vendo um comentário da Lilian Teixeira falando que às vezes a atenção dos alunos tem a ver um pouco com a didática do professor. Sim e não. Assim, já tem vários estudos de que realmente a média de atenção e de foco humano ela caiu muito e ela tem caído a cada ano, né? Então, realmente não é só uma questão se o professor é um bom professor ou não, se ele tem didática ou não. Lógico que isso vai influenciar, mas a capacidade do ser humano de se manter atento, ela tem reduzido muito, e justamente pelo excesso de informação que a gente tem recebido, né? E isso é planejado para ser assim. Então, as propagandas, antes elas de 30 segundos, 15 segundos, hoje em dia a gente tem propaganda sendo feita de 3 segundos. E tudo isso vai impactar a forma como que a gente se concentra. Então, a gente tem que criar um outro movimento, um outro fluxo para contrabalancear isso e conseguir se manter focado. Gente, estou tão feliz pelos comentários, que eu queria responder todos aqui na live hoje. Muito legal ver gente, né, fora do Brasil, de outros países interagindo aqui com a gente. É uma honra. Obrigada por estarem fazendo parte aqui dessa live. Eu acho que a Flávia caiu, Flávia, não quer voltar aí para a gente encerrar juntas? Eu acho que Voltei. na hora que acabar aqui a live, eu vou entrar lá no Facebook, posso continuar respondendo algumas coisas por lá. Também Sim. Vou mandar a referência bibliográfica de algumas coisas que eu citei aqui. Eu acho que a gente pode... Duas coisas, assim, já que a gente estava falando de curadoria, né? Tem uma rede que eu gosto muito de seguir no Instagram, chama Redes Cordiais. Então, se eu pudesse dar uma dica, é Rede Cordiais, que eles vão trabalhar sobre essa sabedoria digital, a gente pôr limite na nossa vida digital, a gente saber reconhecer fake news. Então, eu acho que é um canal super bonitinho, muito legal, muito instrutivo. E uma outra pessoa que eu sigo e que é super divertida, assim, e aprendo muito, e ele está com um curso aberto, chama Murilo Gun, e ele vai falar sobre criatividade, sobre habilidades para o futuro, sobre como a escola mata a criatividade. Então, eu acho que a gente vai adorar, assim, eu adoro, eu sempre recomendo, e além de tudo, ele já foi humorista, então as aulas dele são bem legais, ele tem podcast, tem canal no YouTube. Então, se eu pudesse dar dicas para seguir, já que eu posso, né, na verdade, estou dando essas duas. Sim, Rebeca, a gente pode esticar um pouquinho mais, então, de repente, se você tiver disponibilidade para responder mais algumas perguntas, Claro! e quiser, então a gente pode passar um pouquinho aí. Então, tem uma pergunta aqui do Ítalo, se eu posso falar para você? Ele fala: olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao Fladem pela iniciativa de discutir estas questões referentes aos desafios para o ensino-aprendizagem de música, mesmo diante esse contexto atual em que estamos vivendo. Com base nas apresentações sobre as possibilidades para o ensino de música, queria saber como podemos pensar ou desenvolver ações, atividades para que pessoas com deficiência, especificamente o público com deficiência auditiva e surdez, sendo que grande parte do material... Nossa, e aí o resto da pergunta não vem. Deixa eu ver aqui. Sendo parte do material
eu acho que está sendo... Ele não fala... Não dá para ver o restante aqui para mim, não fica disponível, mas ele deu para entender mais ou menos o que ele quer abordar, né? Eu não vou saber responder. Isso aí Sim. realmente fica muito... Para mim, Ítalo, você me desculpa, mas eu vou te pôr em contato, talvez, com a Bianca Almeida, que ela tem desenvolvido um trabalho bem bacana aqui em Goiânia, nessa área, da educação musical, e ela tem uma parceria com uma outra professora chamada Luciana, que também é musicoterapeuta, e elas têm feito um trabalho bem interessante de educação musical para necessidades especiais, e eu sei que elas trabalham com surdez também. Sim, Mas inclusive pode ficar como sugestão, inclusive, para uma próxima live, né? Talvez a gente também também atendendo aí essas especificidades, né? Sim. Vou anotar. Mas procura lá no meu Face, Bianca Almeida, e ela tem desenvolvido um trabalho aqui no estado muito bonito. Eu não vou saber me aprofundar, então eu prefiro não entrar nisso agora, mas eu sei que ela já tem pensado e criado algumas ferramentas para isso. Esses dias mesmo ela me mandou um vídeo que ela preparou para os alunos dela, me mandou pelo WhatsApp. Então eu acho que pode ser um bom canal de referência para trocar essa ideia. A Valquíria está falando que o Pedro, que é outro professor nosso aqui do estado, desenvolveu um trabalho nessa área também. Então, acho bem legal. Eu vou deixar o canal da Bianca e do Pedro lá na página do Fladem, para quem quiser procurar eles e conversar. Eu acho que pode ser uma boa. Então, Rebeca, só para a gente recapitular também um pouco assim, né, a conversa, né? Se você tiver ainda mais algum comentário aí, alguma pergunta, tem algumas ainda, não sei, eu teria que voltar. Como eu caí, aí eu perdi algumas. Sim. Teve alguma professora, esqueci o nome, que perguntou assim, porque ela não tem muita tecnologia na cidade dela, Sim, né? sim. Então, como é que ela poderia fazer? Eu já trabalhei durante bastante tempo com a produção de rádio na escola, e é incrível, e é muito potente. A aula de música eu acho assim, sensacional. Então, tem alguns artigos já. Você leu um, né, Flávia, do DJ Toca Banda, assim, de como é que a gente pode potencializar a ferramenta, assim, do Audacity, ferramentas de edições bem simples de áudio, que nem vai depender tanto da internet. Se você não tiver, você pode produzir de outras formas. A gente entender que o celular hoje ele é uma ferramenta valiosíssima. Então, a gente tem muito aplicativo de música dentro dele, né? Então, para trabalhar. E dou um foco, assim, nessa questão da rádio. Tem umas programações que meus alunos fizeram, assim, que eu ponho para ouvir em casa com o maior prazer. Então, trabalhar bastante com podcast. Então, você vai trabalhar bastante a contextualização, essa parte da pesquisa e a parte também de execução, né? De locução, criação de roteiro, bem potente. Então, a gente às vezes fica pensando na mídia, mais nas mídias sociais, na internet, de criar uma sala virtual, até porque isso está na cabeça de todo mundo agora por conta da pandemia, mas a internet, as ferramentas, as mídias, elas vão muito além disso. Né? Quando o Léo me fez o convite para falar hoje, eu escolhi esse recorte porque eu acho que é importante a gente ter essa consciência antes de a gente se preocupar com a ferramenta em si. Porque a aula sobre ferramenta, a gente tem vários tutoriais. Eu não preciso necessariamente parar aqui para explicar algumas ferramentas, mas essas reflexões sobre o espaço da tecnologia na nossa vida, isso para mim ele é mais gritante agora, né? E principalmente quando a gente voltar para o presencial, porque a gente não pode abandonar essa potência que é a gente criar essa rede, essas trocas, o que a gente tem visto de estudante produzindo em casa, se filmando, mandando para o colega, um avaliando o outro, sabe? Isso é lindo. É como assim, você olha um grupo de WhatsApp onde tem vários alunos, assim, um auxiliando o outro, um incentivando o outro, um dando dica. Olha que rede linda, sabe? Isso é muito potente. Então, eu espero que o legado aqui isso fique, que a gente continue dinamizando isso para além desse momento caótico, né?
Sim, algumas pessoas estão perguntando se ela vai ficar disponível. Ela vai ficar sim, viu, lá na página. Então, se chegou agora ou se perdeu parte aí, depois dá para ver tudo completo lá. Aí tem aqui a pergunta do Luciano: como podemos pensar em educação, como podemos pensar em uma educação musical tecnológica e que considere os marcadores sociais? E tem uma outra, já posso fazer seguido ou você quer responder? Deixa eu responder essa primeira. Tá. Eu acho assim, super pertinente, é uma das coisas que tem me agoniado muito, assim, porque, como eu falei no começo da live, né, a gente tem o lado positivo da tecnologia e a gente tem um lado muito perigoso de ser olhado como a coisa está sendo conduzida agora. Está aumentando o fosso muito. E, assim, a gente tem um problema muito sério de estrutura no Brasil. A gente tem cidades que não têm internet direito, a gente não tem bibliotecas livres para que as pessoas possam entrar e buscar. E isso, por si só, já cria uma desigualdade de conhecimento muito violenta. Além dessa desigualdade tecnológica, que já é imensa, do capital cultural, que é o que eu falei antes, né? As vivências de cada pessoa faz ela navegar diferente na rede. E eu acho que a gente ter consciência disso é fundamental nesse momento, para a gente não fazer uma endeusação da tecnologia acima de qualquer coisa. A gente ter consciência que sim, isso está gerando desigualdade, muita, é o que o famoso é o que a gente tem para hoje, diante dessa crise também. A gente está tentando dar um jeito de navegar por ela, de passar por ela e de cuidar da educação durante essa crise da forma que a gente está, mas a gente não pode perder a consciência que tem ficado muita gente de fora. Tem muita gente de fora desse barco e que vai. A educação vai lidar com ela como? Né? Que foi uma das perguntas que eu fiz, assim. Como é que vai ficar isso para depois? Quais são os marcadores que a gente vai fazer para analisar quem aprendeu, quem não aprendeu, como é que se desenvolveu nesse tempo? Como é que a gente vai recuperar, fazer uma recuperação séria desse processo educacional que está ficando defasado, cada vez mais desigual, né? E como é que a gente vai cobrar das instituições públicas que melhorem essa qualidade de tudo, de sinal de internet, assim. Então a gente vê que alguns estados já estão liberando internet, fazendo planos com as operadoras para se liberar a internet para todo mundo. Gente, isso já tinha que ter sido feito, assim, pelo MEC, para a nação, assim, as pessoas têm que ter esse acesso. E em algumas cidades, mesmo que o plano fosse liberado, a internet não chega, porque não tem a tecnologia lá ainda. Então, assim, tudo isso tem que ser pautado, tem que ser discutido, isso tem que ser uma urgência, uma preocupação da educação. Novamente, né, eu acho que uma das primeiras falas da live foi essa, assim, ó, já existe uma desigualdade, e essa desigualdade ela está muito maior, e ela vai ficar cada vez maior. Então, a gente tem que ter muita consciência dessas bordas. É um momento da gente ter a nossa responsabilidade em cima disso muito séria, e uma luta muito grande vai vir depois, para a gente, na hora que voltar esse presencial, a gente conseguir recuperar de fato e não só passar uma borracha em quem não conseguiu. Porque muita gente não está conseguindo ter acesso a essas tarefas, a essas aulas, né? E isso é muito sério. Ótimo. A Tainá, lá de Belém. Beca, como pensar a respeito do nosso planejamento para a inserção dessa perspectiva e atividades tecnológicas? Pergunto isso, pois atualmente na universidade na qual sou professora foi implementado o ensino EAD no PPP do curso e tem sido bem caótica essa implementação sem um treinamento, ela bota, né, entre aspas, prévio e otimização do tempo para a efetivação dessas atividades. Eu estava lendo um pouco hoje, antes de vir na live, né? E aí estava falando da intoxicação informacional, e aí tinha uma frase mais ou menos assim: quando você tem um imediatismo em produzir o conteúdo vai vir raso e as pessoas vão consumir mais raso ainda. E aí isso me chamou muita atenção, assim, porque a gente está num momento de que as pessoas estão tendo essa necessidade de implementar muito rápido, de uma forma muito imediata,
e assim, tudo que ele é muito imediato, ele vai vir raso. Então, meu conselho, sei lá se eu posso dar isso, Tainá, procura iniciativas que já deram certo e que já foram feitas anterior a esse período. Você já tem cursos maravilhosos desenvolvidos, a maioria das pessoas já estão disponibilizando os cursos abertos. Tem uma lista de cursos no MEC, eu entrei no site do MEC hoje, disponibilizando especificamente para professores sobre conteúdo EAD, sobre como dinamizar turmas. Então, tipo, é uma lista, posso pôr também lá no site do Fladem, mas está dentro do site do MEC. E a gente começar a analisar, porque educação é uma ciência, já tem gente discutindo isso há muito tempo. Vamos discutir com quem já estava estudando isso, já implementou, já viu que dá certo, para a gente seguir modelo. A gente não precisa inventar do nada. Já existe uma experiência sobre isso no Brasil. E aí a gente vai diminuir um pouco o caos, né? Diminuir um pouco essa implementação meio atropelada, às pressas. Outra coisa que eu acho que, assim, para esse momento, a gente se aproximar mais também de tecnologias que a gente sabe potencializar. Então, não sei se a hora, se você não tem uma carga horária específica para estudo das mídias dentro da sua instituição, alguns professores têm, outros não. Se você não tem, não é a hora de você querer aprender a editar vídeo, gravar, captar áudio e fazer tudo com a maior qualidade possível. Então, trabalhe com as ferramentas que você já sabe usar. O WhatsApp, você sabe usar? É ele que você vai usar. Se você sabe criar uma comunidade um pouco melhor no Facebook, vai para o Facebook. Então, você começa pelo seu ambiente de conforto e aí você vai aprendendo um pouquinho a cada dia, porque senão você vai ficar afogado e realmente vai ser muito caótico. Dependendo da idade dos alunos, né, dos estudantes, você pode pedir auxílio, porque aí eles vão saber. Eles vão saber montar uma turma, eles vão adorar ser o monitor tecnológico daquilo, e aí você consegue entrar com o seu conteúdo, né, mais como mediador, como curador da informação. Mas a minha dica é essa, assim, separa um tempo para estudar coisas que já deram certo, faz essa curadoria e vai com calma, porque senão pira. Outra coisa que eu queria falar e eu tinha esquecido, a gente está fazendo as videoaulas, as lives, com o equipamento que a gente tem. E às vezes esse equipamento, ele é um celular simples, e está tudo bem de ser um celular simples, sabe? Eu vejo muitos professores angustiados, assim, não, mas não está com a... Gente, mas não vai estar mesmo, é o que você tem em casa, e mais importante não é isso, é o conteúdo que você tem para passar. Mais importante de estar numa imagem Full HD, com áudio incrível, é se o que você tem para dizer é realmente importante. Eu comprei uma vez um curso online caríssimo, achando assim, né, que ia bombar, cara, era mal filmado, mal iluminado, a professora não tinha didática, tipo, aquele professor monotônico que fala assim, todo duro nas câmeras, só que o conteúdo era tão interessante, era tão potente que ela tinha, que eu fiz o curso inteiro e paguei caro por ele, né? Então, assim, a gente não ficar frustrado com a tecnologia que a gente tem e com o resultado que a gente consegue, né? Entra naquele lugar que eu falei da gente ter um pouco de empatia com a gente e preocupar com o conteúdo, porque é isso que de fato importa. Sim, você falando, né, também, foi até uma das coisas que a gente conversou anteriormente, né, o desespero que está de alguns professores, e eu tenho visto também isso aqui de perto, né, alguns alunos meus da licenciatura em música, que inclusive já dão aula em algumas escolas particulares na cidade, e às vezes uma certa angústia, um desespero por precisar fazer esse conteúdo, essas videoaulas, para poder mandar para as escolas, para que as escolas possam estar mandando isso para as crianças, né, para os familiares. Então, assim, é onde entra a sua fala, né, e que esclareceu muito, assim, para mim, a questão do professor mediador, né, a gente já tem muito conteúdo na internet, né, e assim, não que não seja também, não é...
eficiente ou necessário, não sei se eu posso dizer assim, esse professor também está produzindo material, produzindo esse vídeo, né, fazendo isso. Mas aí quando junta tudo, esse tempo que se gasta também para fazer esse vídeo, né, já com toda a rotina do trabalho que a gente, inclusive, está tendo que aprender a administrar isso no dia a dia, né, como você falou, de até usar estratégias mesmo, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora, então eu vou aqui, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, vou me vestir, vou sair para o trabalho. Então, assim, tem acontecido isso, né? Por a gente estar precisando, diante o atual contexto, ter que estar trabalhando online, então, de se produzir isso, essas videoaulas, né? Eu estive até comentando com um colega de trabalho também, que a gente tem um projeto de extensão, eu tenho um projeto de extensão com crianças, e ele tem um projeto de formação continuada para os professores de educação básica do município. E aí a preocupação era como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai dar continuidade a esse projeto, e, enfim, né? E aí, ao invés, foi uma das coisas que eu até conversei com ele e sugeri, né? Então, por que não a gente não faz primeiro uma sala de escuta, ver qual que é a real necessidade desse professor, o que ele está passando, para que depois a gente entre com uma ação, com uma colaboração, e nesse intuito que é a extensão, que seria a formação continuada desse professor, né, contribuir com essa formação, ao invés de a gente só preparar uma videoaula e jogar né, e já produzir mais informação, produzir mais conteúdo e jogar. Então, há assim, um desespero também desses professores, né, de produzir, precisar produzir isso. Tem uma pergunta aqui do Júlio, posso ler? Pode. Qual é o lugar do corpo nos processos educativos, musicais, tecnológicos atualmente? Qual é o lugar do corpo? Do corpo. Nossa, peraí. Cara, e tem esse livro aqui que eu acho ele muito legal. Olha a sugestão, vamos anotar todas. Não vai ser só musical tecnológico, mas ele é da Lúcia Santaella, ele chama Corpo e Comunicação, Sintoma da Cultura. E é muito interessante a gente pensar que o corpo ele está envolvido em tudo isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, a gente passa a pensar diferente por mexer com o mouse, como é que a gente mexe com o mouse, ou se é touchscreen. Então, tudo isso vai afetando o corpo. Na minha pesquisa de mestrado, eu trago a escuta como dos elementos principais, né? E escuta é corpo, para dentro do aprendizado do produtor de música eletrônica. A pista de dança também, né? Então, como é que ele aprendia dançando? E aí, o fato dele aprender dançando, ele aprendeu a marcar tempo, e ele aprendeu que funciona ou não, e ele já viu que aquele tipo de melodia, o corpo dele reagia diferente, né? Então, ele começou, os entrevistados que eu tive, falando o tempo todo sobre como o corpo dava para ele o feedback da composição musical. E todos eles são compositores de computador, né? De laptop, de pesquisa. Todos eles que eu entrevistei nunca tinham feito aula de música tradicional e não eram instrumentistas, então era tudo por programação. E é interessante como dos três, né, foram 3 estudos de caso, o tempo todo eles falando da relação do corpo para o aprendizado musical. E é um aprendizado musical tecnológico, né? Então, eu acho que o corpo ele tem que estar consciente o tempo todo, não pode ser desvinculado, né? Uma escuta extremamente ativa, reflexiva. E sobre essa história de escuta do corpo, porque aí depois eu fui fazer atividade com os meus estudantes em sala de aula, né? E fui explicar como é que a gente define alguns estilos da música eletrônica pelo jeito de dançar. Aí eu falava, e aí eu mostrava, o house é mais quadril, o técnico é mais pé, tal coisa de tal jeito, então trazendo para o corpo essa consciência musical. E aí no dia da prova, muito engraçado, porque aí eu fui colocando os estilos para eles ouvirem e marcarem, né, a sequência de estilo que eu estava apresentando. E em determinado momento, uma aluna começou a dançar. E aí o outro estudante falou assim, professora, ela está passando cola.
Porque quem a gente sabe qual que é o estilo. Eu acho aquilo fantástico, né? Olha como o corpo está vivo o tempo todo, na tecnologia, no processo de escuta, no processo de educação musical. Não sei se é muito bem nesse sentido, Júlio, que você estava perguntando, mas foi o que me disparou aqui. Tem uma pergunta aqui da Paula. Quantos de vocês têm blog com espaço de trabalho virtual para suas salas? Quantos de vocês? Nós duas? Ou todo mundo aqui da live? É uma pergunta aqui em espanhol, não sei de onde ela é, mas eu já vi aqui que tem gente do Chile, Porto Rico, México. Então, fica aí a... Quantos de vocês têm blog? Eu vou deixar aqui meus contatos, né? E eu acho que é isso, né, Flávia? A gente pode encerrar por hoje. Sim. A gente continua lá a conversa via Facebook. Vou deixar meu nome completo, que eu não costumo usar muito, mas academicamente é mais fácil de me achar. E vou deixar meu WhatsApp também, quem quiser entrar em contato em horário comercial, para tirar dúvida, conversar, pegar referências, eu estou super aberta aí. E a gente vai conversando pela rede do Fladem, que é essa rede linda. Agradeço muito a todos e a todas pela escuta, pelas participações, pelos comentários. Confesso que a Flávia viu, eu estava nervosa, eu sou tímida, para mim é difícil fazer uma live. Foi muito prazeroso e agradeço a todos. Sim, obrigada, Rebeca. Eu acho que, inclusive, se você tiver disponibilidade, a gente pode, inclusive, pensar também em outros momentos, né? São muitas questões, você viu aí, são muitas perguntas, né? Claro que a gente vai ter também esse tempo de depois estar lá na página do Face, respondendo e tudo, mas, de repente, pode surgir também outras questões, né? E eu tenho certeza que você também seria uma pessoa... para nos ajudar em relação a essas discussões. Tem uma novidade na ação do Fladem, viu? O Fladem Brasil Online também vai estar fazendo outras ações, né? Estaremos fazendo outras ações. Além das lives... Ops. Desculpa, não, é só um comentário que a Regina... Sim. Márcia postou aqui que eu achei incrível. Primeiro, um beijo, Regina, é uma das minhas grandes mestras, né? E tenho muito prazer toda vez que ela me provoca com as perguntas. E a pergunta pode a navegação dos sujeitos levar para conteúdos importantes, notáveis para os alunos, apontando para a necessidade de revisão do caminho traçado previamente pelo professor? Certamente. Eu acho que quando a gente traça um caminho, mas é um caminho cheio de potência, né? Ele é mais um caminho de descobertas juntos, e quanto mais a gente deixa que esse caminho venha sendo construído em conjunto, é melhor. Obrigada, Regina, pelo lembrete, pela conversa, pela troca. Perdão, Flávia, te interrompi, mas é porque isso me saltou. Não, sem problemas. Eu tive que sair correndo porque em Mossoró está chovendo, isso quase nunca acontece, e eu precisei fechar a janela. Então, o Fladem Brasil Online, né, que o que a gente está agora fazendo, é uma das ações, né, que é essa live da terça-feira. Teremos outras ações, e a gente tem uma novidade, uma super novidade, que na quinta-feira vai sair, a gente vai fazer uma live e vai sair uma convocatória do Fladem Brasil Online, que serão lives de práticas pedagógicas, que vão ser lançadas todos os sábados. Então, vai sair essa convocatória. Fiquem ligados aí no nosso site, www.fladembrasil.com.br. Fica ligado na nossa página do Facebook também, Fladem Brasil, e do Instagram, que a gente vai estar fazendo essa live na quinta-feira para lançar essa convocatória, né? Vai ser mais uma ação, que também vai ser por meio de lives, mas com uma outra proposta, que vai ser de lives de práticas pedagógicas,
que serão aos sábados, enfim, lá a convocatória a gente vai, na live a gente vai falar um pouco mais, né, e tá também tirando as dúvidas. Teremos também podcasts que serão lançados aos domingos, né, e fiquem atentos, participem conosco, eu acho que a discussão, ela é emergente, né, necessária, e a gente precisa se ajudar, né, mais do que nunca. Eu estava falando com a Rebeca, né, o meu desespero também, que eu disse a ela que eu descobri que eu sou um pouco meio tecnofóbica, por às vezes me desesperar, por ter que usar essas ferramentas que eu nunca usei. Eu tenho certeza que eu não estou sozinha, né, e não só no Brasil, também em outros países, mas eu acho que é um momento atípico e que a gente precisa, mais do que nunca, ninguém soltar a mão de ninguém e seguir, né? Está aberta a aprender. Obrigada, porque eu já até falei para a Rebeca que eu aprendi, conversei com ela 1 hora ontem e aprendi mais sobre mídias do que eu nunca tinha aprendido na minha vida, né? E está compartilhando esses momentos nessa atual situação diante dessa pandemia é super real e necessária e emergente. Então, muito, muito obrigada, Rebequinha. Obrigada a todas. A todas que participaram, a todos que participaram, né, aí, mandando as perguntas, os comentários. Não dá para ler tudo, né, infelizmente, então, perdão aos que perguntaram e a gente não conseguiu responder aqui no tempo real, mas depois a gente pode estar, assim, lá na página respondendo, né, Rebeca? Sim. E colocando e publicando também as indicações da Rebeca lá, das leituras, tá bom? Então, acho que é isso. Quero parabenizar a Rebeca aí pelos debates, pelas provocações, pelas perguntas, né? E agradecer muito, muito, muito. E dizer que próxima terça-feira tem mais, e quinta-feira, não esqueçam, a gente vai estar lançando essa convocatória, tá bom? Novidades. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada e boa noite, pessoal. Fiquem em casa.